Bom, eu vou falar do pós-modernismo e da escritora, mais precisamente da escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector, como já sabemos, ela não nasceu no Brasil, foi criada no Brasil e adora o idioma brasileiro. Foi uma mulher muito enigmática, que não gostava muito de dar entrevistas, e quando dava entrevista, ela não gostava muito de falar dela mesma, ela pensava muito. Em alguns momentos ela parava para pensar se falava ou não falava. Nas suas escrituras, ou seja, nos seus livros, ela usava muito a metalinguagem, ou seja, a reflexão sobre a linguagem, sobre a palavra, sobre a escritura. Também utilizava muito o monólogo interior, aquela conversa que nós temos conosco sempre, aquela forma de nós pensamos, estamos de repente e começamos a pensar de coisas, às vezes coisas banais, às vezes coisas importantes, e também usou muito o fluxo de consciência, que são aqueles pensamentos que nós temos, mas não somente em relação a cada um. E sim quando nós pensamos, treinamos coisas para falar com outras pessoas. Bom, sobre as duas leituras propostas, nós tivemos A Hora da Estrela e A Legião Estrangeira. Como exemplo de metalinguagem, nós temos, por exemplo, Os Desastres de Sofia. Aqui temos esse trecho. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito, ou pelo menos não era apenas isso. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, escrever era simples. Bom, então aqui nós podemos ver a importância da linguagem para Clarice. Ela faz toda essa reflexão das palavras antecederem e modificar, ou seja, ela sentia que as palavras a modificavam, guiavam a sua vida, se apoderavam da pessoa dela. Outro exemplo seria no conto A Mensagem. Até que também a palavra angústia foi secando, mostrando como a linguagem falada mentia. Eles queriam um dia escrever. A palavra angústia passou a tomar aquele tom que os outros usavam e passou a ser um motivo de leve hostilidade entre ambos. Quando ele sofria, achava uma gafe ela falar em angústia. Eu já superei esta palavra. Ele sempre superava tudo antes dela, só depois que a moça o alcançava. Aqui outra reflexão, né? Mas aqui falando sobre a palavra mentira, né? Essa palavra que tão usada pelas pessoas e tão fácil de ser usada, a mentira. Nesse caso, é algo negativo, a mentira como algo negativo. Na Hora da Estrela, nós temos, mas não esquecer que para escrever, não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases, e destas se evola um sentido secreto, que ultrapassa palavras e frases. Como que estou escrevendo na hora mesmo que estou sendo lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. Inclusive, nesse trecho me fez lembrar de uma das suas entrevistas, ou seja, entrevista feita a Clarice Lispector, que ela fala que escrever é uma maldição, mas é uma maldição que salva. Então, aqui, essas palavras agrupadas, de certa forma, escrever ou não escrever, pelo começo, pelo final, mostra de novo a importância da reflexão sobre a linguagem e encontrar
as palavras corretas para transmitir o que ela quer. E ela sempre dizia que queria transmitir de uma forma simples os seus livros, para que as pessoas pudessem entender o que ela queria transmitir. Bom, depois também encontrei alguns exemplos de fluxo da consciência, também na hora da estrela. Olhou-se e levemente pensou, tão jovem e já com ferrugem. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Aqui interessante é que Clarice Lispector usa essa forma de pensamento de fluxo da consciência, mas para mostrar a simplicidade ou a seca nordestina, porque nesse caso ela é seca de conhecimento. O conhecimento dela é tão simples, é tão básico, que ela se põe a pensar em se o céu é para cima ou para baixo, o que fazem as galinhas, essas coisas tão banais, tão simples, e a importância para ela de ser datilógrafa. Para ela isso é como se ela já fosse formada com um nível superior. Outro pedacinho que também é importante daí da Hora da Estrela é assim: quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não, estremeço, e parece-me covarde fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Aqui retoma inclusive um dos possíveis títulos para o livro A Hora da Estrela. No pensamento de Rodrigo, que é quem escreve A Hora da Estrela. Esse sentimento de pena que ele tem em relação a Macabea. Então, o fluxo aqui da consciência reforma a marca de Clarice Lispector. Em A Legião Estrangeira, temos um exemplo assim. Não contarei a ninguém que você quer enfeitar bolos. Pensei olhando-a rapidamente. Isso é para a mãe da menininha da vizinha curiosa. A mãe, em um momento eles estavam sentados, ela estava sentada num banco da praça e ela comenta isso a Clarice Lispector. Então, Clarice Lispector tem esse pensamento como se fosse querendo dizer para ela isso. Não contarei a ninguém que você quer enfeitar bolos. Outro seria, os legumes acabaram pelo meio da semana. Como é que ela sabe? Perguntava-me eu curiosa. Esquisita você, pensei. Voltei ao trabalho, mas não conseguia sair da mesma frase. Bem, pensei impaciente olhando o relógio. E agora, o que é? Interessante esses escritores, como ela vai tecendo esses pensamentos, esse fluxo, né, de consciência, essa reflexão interna que o personagem vai tendo a cada momento. Na viagem a Petrópolis, temos assim: então a cabeça de mocinha começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó. Achei. O paletó está pendurado o tempo todo no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria, Rosa, daquela que morava defronte. Elvira, e a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia abaixo apenas algumas palavras. Uma pequena luz iluminou mocinha. Domingo? Que fazia naquela casa véspera de domingo? Nunca saberia dizer, mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostava de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para o outro, mas ela contaria tudo, iam vir. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que ela queria mesmo era café. Aqui
coitada da mocinha, né? Toda essa lembrança, esse fluxo da consciência que ela vai tendo mais no momento que ela era casada, que ainda tinha o seu marido. Nesse caso, esse fluxo da consciência, a primeira parte que eu li, mostra uma parte da nossa vida, uma etapa da nossa vida. Quando nós já estamos numa idade avançada, esses pensamentos invadem a nossa mente e às vezes nem sabemos aonde estamos. Bom, depois eu vou dar alguns exemplos de monólogo interior. O primeiro exemplo vai ser do livro A Hora da Estrela. Como é que sei tudo o que vai se seguir e ainda o desconheço, já que eu nunca vivi? Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre, mas eu também? Aqui em algumas partes parece até um trava-língua desse monólogo interior que nós temos muitas vezes e muitos momentos da nossa vida. Essa reflexão profunda sobre o que sabemos ou sobre se sabemos. Bom, o Ovo e a Galinha é um conto que, para mim, no meu ponto de vista, todo ele é um monólogo interior. Por exemplo, de manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar, imediatamente percebo que não se pode estar vendo o ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é lembrança de um ovo. Só se vê o ovo quem já o tiver visto. Ou seja, essa reflexão, um ovo, uma coisa tão simples que por fora é branco e dentro pode esconder tantas coisas. Na verdade, ela tinha um trabalho muito intenso quando ia escrever. Pensar em escrever sobre um ovo, não? E colocar como esse monólogo interior tão comprido e tão, em certas partes, tão profundo. Bom, os desastres de Sofia, encontrei esse monólogo interior quando ela fala sobre o professor. Não tem a ver também com a escritura, que ela escreve, o professor conta uma história e eles têm que escrever sobre essa história. E de repente, apertando os olhos fechados, gemi entendendo um pouco mais. Estaria ele querendo dizer que eu era um tesouro disfarçado? O tesouro onde menos se espera. Oh, não, coitadinho dele. Coitado daquele rei da criação. De tal modo precisara. De quê? De que precisara ele? Que até eu me mostrara um tesouro? Bom, eu vou terminar com uma partezinha que encontrei aqui, que para mim tem a ver com a verossimilhança, não? Com aquela questão de dizer que é verdade o que está escrito. E é da Hora da Estrela. Será que essa história um dia meu coágulo? Que sei eu? Se há veracidade nela, é claro que a história é verdadeira, embora inventada. Então, aqui nesse trechinho da Hora da Estrela, a Clarice Lispector mostra a verossimilhança, que apesar das histórias serem inventadas, elas são verdadeiras para aquele que escreve. Bom, termino aqui o meu trabalho do Seminário 7.